Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui de volta para mais uma aula de PROC-V e nessa aula nós vamos fazer a combinação do recurso validação de dados, essa funcionalidade, né, que tem a lista suspensa, de maneira que nós vamos criar uma validação para selecionar um dos funcionários da lista e ele trazer respectivamente aqui o salário correspondente a esse funcionário selecionado. Tá legal? Bom, como primeiro passo, a gente pode fazer tanto o PROC-V como a validação de dados. Eu vou optar para fazer a validação de dados. Olha só, eu venho aqui no menu Dados, eu vou clicar aqui na ferramenta de dados, validação de dados. Tá? Eu vou aqui assim fazer lista e vou dizer que a fonte correspondente é esse intervalo aqui. É o intervalo que tem todos os funcionários, o nome dos funcionários. Vou dar um OK. Então, perceba que aqui nós já temos, né, nós já podemos selecionar o nome desses funcionários, essas pessoas. Vamos usar aqui uma opção do copiar e nós vamos colar especial esse recursozinho aqui que já temos de validação. Tá? Nas versões mais recentes do Excel, a gente já encontra essa opção de colar especial do validação. Então, ele vai trazer a mesma validação que nós criamos para aquela célula, para essa célula aqui de baixo. Legal? Então, agora nós vamos implementar o PROC-V. De que maneira? Nós vamos criar a função PROC-V, nós vamos selecionar esse valor que vamos procurar, ponto e vírgula. A matriz será essa matriz aqui. Tá? E aí eu aperto o F4 para travar esse intervalo, né? Deixar ele bem... Isso dá uma garantia melhor da referência absoluta. E aí o índice, né, o número índice coluna é o seguinte: se eu tenho o nome na primeira coluna, eu vou ter o valor do salário na segunda coluna. Então eu coloco 2 e depois coloco 0 para ele ter a correspondência exata. Então veja o que vai acontecer. O Eduardo, vamos procurar ele aqui, ó, 14736. Então se eu altero aqui, né, eu já tenho também a Beatriz, ele vai trazer o valor correspondente da Beatriz, do Otávio e assim sucessivamente. Aqui eu posso tranquilamente copiar o PROC-V, mas eu vou fazer novamente esse PROC-V para que você possa praticar, possa ver o seguinte, ó, eu vou procurar o nome do funcionário que eu seleciono, ponto e vírgula, né, sempre pensando na opção de colocar o ponto e vírgula, né, para separar os argumentos das funções, que a gente chama também dos parâmetros, e aí aqui o número índice coluna será o 2, que é a coluna 1, coluna 2, que contém os salários, e depois 0, correspondência exata. A gente vai ver que do Elton o salário é esse. Quando a gente selecionar uma outra pessoa, como por exemplo Otávio, ele vai trazer, aqui é o mesmo valor do Otávio. Cassiana, ele vai trazer o valor correspondente a Cassiana aqui. E está feito o PROC-V em conjunto com a validação de dados lista suspensa. Então ficamos por aqui nesta aula, nos encontramos na próxima. Até lá!